Beleza, boa tarde. Vamos gravar essa aula. Aula de extensão pesqueira, nossa segunda aula, com os estudantes da graduação em Engenharia de Pesca, do IFES Campus Piuma, tá? A gente está trabalhando os conceitos básicos, né, gente? Eu queria perguntar, antes de começar, se vocês conseguiram ver os materiais lá na sala da plataforma AVA, vocês conseguiram acessar, conseguiram ler alguma coisa, o que vocês viram? Consegui acessar, sim, professor, o material. Deu uma olhada, deu uma lida, conseguiu ler alguma coisa? Eu li as primeiras partes lá do material, que a gente teve na aula passada também, né? O que era a extensão, como ela se aplicava. Mas eu li o material, sim. O manual de extensão, você chegou a ler? O manual, não. Esse ainda não. Ah, beleza. Felipe, Angélica, viram alguma coisa? Conseguiram ver? Eu dei uma olhada nesse último conteúdo, porque o da semana anterior eu já tinha, né? Até passei para o meu caderno. Mas, assim, não tive tempo de ler do jeito que era necessário, professor. Mas, assim... Mas vai ler, né? Claro, é interessante. Eu gosto das aulas que o senhor... Pois vamos ler, gente. Vamos ler. É o senhor e o professor Marlon, eu acho que os assuntos são super interessantes. Ah, legal, obrigado, viu? Mas, gente, é o seguinte, realmente, a gente vai precisar avançar como nessa disciplina? Eu preciso que vocês leiam o material para a gente chegar aqui na sala e discutir, tá, gente? Conversar sobre os materiais, porque não é interessante eu voltar aqui e falar, né, dar uma aula aqui sem vocês terem lido esse material antes, tá? Porque aí a gente não consegue discutir com tanta profundidade, certo? Então, seria interessante, né, que vocês conseguissem ler o material antes da nossa aula. Pelo menos, por exemplo, eu deixei o manual de extensão lá. O manual de extensão é muito importante para essa informação básica. Os slides, assim, aquela questão dos slides que eu deixei, acho que isso aí até é mais tranquilo, que vocês fazem a leitura rápida, mas realmente o que importa mesmo são os documentos, os PDFs, que vão trazer esse embasamento teórico para as nossas discussões, tá? Então não deixem de ler, galera, por favor. Beleza? Próxima semana, eu vou tentar postar essa semana os materiais da semana que vem. Então já vai tirando um tempinho, já dá uma lida, já anota algumas coisas, que aí na semana que vem, na nossa aula, a gente vai discutir, vou tirar dúvidas de vocês, fica mais dinâmico a aula, entendeu? Fica mais interativo, inclusive, também. Bem, eu dei uma lida, igual eu falei com o senhor, mas, assim, falar que eu tenho domínio do assunto, não. Às vezes, na medida que a gente for conversando, a gente vai, né, vendo alguma coisa. Tá, não, show de bola. Lembrando, né, do que a gente leu, tá bom? Tranquilo. Então, vamos lá. A gente está falando aqui, né, gente, de extensão, está trabalhando alguns conceitos aqui de extensão pesqueira, de extensão universitária, né, desenvolvimento econômico local, desenvolvimento sustentável, a questão da própria desenvolvimento do espaço territorial, né, e, enfim, a gente está trabalhando esses conceitos, né, para a gente, de fato, ter uma base para avançar lá na frente. A gente vai precisar desses conceitos, a gente vai precisar dessas ideias que vocês vão solidificar agora no início da disciplina, né? Então, seria interessante que vocês assimilassem esses conceitos, né? Assim, vocês compreendessem esses conceitos, porque daqui a pouco vocês que vão ter que responder essas perguntas, né? O que é extensão? Como é que faz extensão? Para que faz extensão? Como é que a gente faz extensão? As pessoas têm muitas dúvidas, né? E vocês, como estudantes da graduação, vocês têm que ter essa responsabilidade de compreender
contexto, né, o conjunto, e aí conseguir responder essas perguntas, né? Então, quando a gente pergunta, o que é extensão? O que é extensão para vocês? O que seria extensão, gente? Extensão pesqueira. Não sei se vocês lembram o conceito. O que vocês podem falar um pouco? O que é extensão pesqueira? Professor, seria a gente levar ao campo, né? Seria mais uma troca de conhecimentos, né? A gente leva nossos conhecimentos que a gente aprende, por exemplo, essa extensão pesqueira na faculdade, né? A gente leva nossos conhecimentos teóricos e trocamos esse conhecimento com um local, né? Uma comunidade, e eles dão o conhecimento prático para a gente, né? A gente, levando esse conhecimento teórico, a gente também busca um desenvolvimento dessa comunidade, né? Ou resolver algum problema que essa comunidade tenha. Pode ser um problema de fácil resolução, um problema que seja um pouco mais complicado para resolver, mas vamos trabalhando junto com essa comunidade para poder achar uma melhor forma de a gente resolver esse problema. Maravilha. Show, Mariana. Isso aí. Né? Muito bem colocado, né? A questão da troca, né, de conhecimentos, né? O Felipe fala aqui que é levar conhecimento para as comunidades. Mas, fala, Angélica, pode falar. Igual eu coloquei até no discurso, naquela parte de discussão que o senhor abriu no AVA, eu coloquei assim, que é um processo de educação e desenvolvimento local, sendo um instrumento de conhecimento, de transformação social, elevando a qualidade de vida de uma comunidade ou região. Isso aí, muito bem. Né? Então, acho que essa pegada da extensão, vocês começaram a assimilar, né? Realmente vocês começaram a incorporar esses conceitos, e quando a gente fala, né, assim, exatamente da extensão, assim, extensão pesqueira, né, pelo o embasamento, né, da teoria, no sentido dos fóruns de pró-reitores, né, assim, o Plano Nacional de Extensão Pesqueira, a gente tem uma política pública, né, que é o Plano Nacional de Extensão Pesqueira e Aquícola. Ele traz para a gente que a extensão, a partir do que vocês falaram, é um serviço, gente, né? Então, quando a gente trata da extensão, a gente já falou isso, né? É um serviço, né, que vocês vão prestar, né, um serviço de acompanhamento, é um serviço de orientação técnica, de discussão, de organização, de planejamento. É um serviço que o profissional vai prestar junto com essa comunidade, sempre junto com eles, tá? Para quê? Para obter o desenvolvimento local sustentável, né? Para trabalhar a melhoria da qualidade de vida, essa geração de emprego e renda, né? Na verdade, como o Felipe falou, é levar e trazer o conhecimento. A gente não só leva, né? Mas a gente traz também, a gente aprende também muito com eles, e a gente vai ver que, na verdade, né, a extensão é a junção, né, dos conhecimentos técnicos com os conhecimentos empíricos, e aí a gente faz a formulação de um novo conhecimento, tá? A extensão é justamente a formulação de um novo saber, tá? De um novo conhecimento desenvolvido a partir dessa relação do profissional com as pessoas da comunidade, né? A partir dessa troca de saberes, a partir dessa troca de experiências, né, do serviço de acompanhamento que você vai prestar, né? Então, a extensão, ela precisa ser um trabalho continuado, né? Ela precisa ser um trabalho sistêmico, a longo prazo, a médio e longo prazo, para você conseguir obter esse resultado. Tá? Então, é muito importante que vocês já comecem a incorporar essa definição de extensão como um serviço. A extensão é um serviço que vocês prestam. É um serviço de organização da comunidade, de desenvolvimento de projetos, de assessoria técnica, né? É um serviço de organização, né, de discussão. É um serviço, gente, tá? É um serviço de apoio, desenvolvimento comunitário, que vocês vão prestar esse serviço.
Vocês vão oferecer esse serviço como profissionais. Tá? Então, não deixem de sempre quando forem perguntados sobre o que é extensão, vocês têm que falar sobre isso. Ó, gente, extensão, pesqueira, é um serviço, né, de organização, de acompanhamento, é um serviço de assessoria técnica às comunidades pesqueiras para objetivar a melhoria da qualidade de vida, a geração de trabalho e renda, enfim, desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de produtos, melhoria na qualidade do pescado, enfim, qualquer área da engenharia de pesca pode ser objeto de trabalho do extensionista junto com a comunidade, né? E aí a gente já falou que é esse trabalho de ir, sair da instituição de pesquisa, né? É você ir ao encontro dessa comunidade pesqueira, então a gente tem que sair desse nossa zona de conforto e ir, né, no porto, ir na praia, ir embarcar nos barcos, né, no estaleiro, nas peixarias, nas fazendas aquícolas, e dialogar com esse público, né? Para que fazer? Justamente para a gente poder levantar informações e apoiar essas comunidades no desenvolvimento dos seus processos, né, na melhoria dos seus processos, dos seus produtos. E aí, assim, a gente volta com esse conhecimento para a universidade, para a gente, a partir disso, trabalhar esse novo conhecimento, né, essa mudança de tecnologias, como eu falei, a formulação de uma nova tecnologia social a partir dessa relação que se processa, tá? E aí a gente pode fazer extensão com vários públicos, né, com jovem, com filho de pescador, com marisqueira, com pessoas da colônia de pesca, associações, cooperativas, empresários, donos de peixarias, enfim, órgãos públicos, qualquer agente social, qualquer público pode ser trabalhado com extensão, né? Vocês podem atuar nesse serviço com diversos públicos, depende do objetivo, né? Depende do projeto que vocês vão estruturar, tá? Cássia, boa tarde, beleza? Seja bem-vinda. Valeu. Show. Então, Cássia, a gente está falando aqui da unidade 1, falando sobre alguns conceitos e trazendo a importância da extensão, tá? E a gente viu os conceitos de extensão pesqueira, de extensão universitária, né? Desenvolvimento local, desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai trabalhar agora, nessa parte da unidade 1, trabalhando a extensão como processo de educação, né? Isso reflete no desenvolvimento local e sustentável das comunidades. Então, gente, nós estamos, né, reforçando, né, mais uma vez, como eu falei na semana passada, na década dos oceanos, a gente está trabalhando aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma pegada, né, é um termo, é uma abordagem multidisciplinar e extremamente atual, extremamente importante a gente levar em consideração em qualquer projeto social, qualquer projeto que a gente for implementar, certo? E aí esse desenvolvimento sustentável, ele requer ações que vão estabelecer rotinas, né, estabelecer processos que, a partir dessa relação que vocês vão trabalhar junto com as comunidades, um processo que vai gerar um resultado, né, a médio e longo prazo. E esse processo, né, se dá a partir da educação, a partir das práticas pedagógicas. Então, a extensão nada mais é do que uma prática pedagógica de ensino e aprendizagem, a qual vocês vão se relacionar com esse público-alvo, né, com esses profissionais, com esses sujeitos, e essa relação vai se processar, né, na transformação social lá na frente, né, vai se processar numa mudança de paradigmas, né, numa mudança de processo, de procedimentos e a melhoria da qualidade de vida dessa comunidade, tá? Cássia, pode falar, fica à vontade. Um levantamento, por exemplo, né, um levantamento de, não, digamos, viabilidade econômica, mas, assim, um levantamento de dados, por exemplo, vou citar aqui, por exemplo, a gente sabe que a Peroá ela é muito importante no nosso estado,
certo? Uhum. E aí, se a gente fizer uma análise, por exemplo, do impacto econômico da pesca da peroá, isso seria um trabalho de extensão ou não? Então, às vezes, né, a gente confunde pesquisa e extensão, certo, Cássio? E aí depende da metodologia que você vai utilizar, beleza? Depende de quem você vai relacionar nesse trabalho para poder levantar essas informações, certo? Entendi, obrigada. Tá? Então, assim, se você for realizar um trabalho exclusivamente indo lá no porto, coletando as informações, né, fazendo o questionário lá, perguntando para eles, na verdade é uma pesquisa que vai trabalhar uma metodologia de entrevistas, mas não necessariamente é extensão, é uma pesquisa, é um levantamento socioeconômico, enfim, dessa questão da Peroá. Ponto. Tá? Agora, se você for trabalhar com o público-alvo, com alguns pescadores, trabalhando não só as entrevistas, né, mas trabalhando junto com eles, né, trabalhando essa discussão sobre a Peroá, promovendo reuniões, promovendo oficinas, né, trabalhando workshop com eles. Isso é extensão, que aí isso já é o trabalho social que você está desenvolvendo junto com eles, entendeu? Cássia, mais ou menos? Entendi, obrigada. Então, sempre vai ter um projeto, digamos assim, um projeto social envolvido. É uma relação que se estabelece entre você e o público-alvo, tá? E aí, isso, muita gente se confunde justamente por isso, né? Porque acha que ir lá no campo, coletar dados é extensão, mas não é. Por quê? Porque você não está trabalhando, por exemplo, a discussão com eles em momentos participativos, em momentos, né, onde eles vão estar ali juntos, trocando experiências. A extensão, ela requer isso, né? O trabalho de extensão, ela requer a discussão, requer uma formulação de um conhecimento que vai ser gerado a partir dessa troca de experiência entre diversos, né, setores da comunidade, né, diversos representantes que vão estar ali reunidos para você trabalhar um assunto, né, enfim, um objetivo ali específico. Mas isso a gente vai ver mais à frente, Cássio, não se preocupa, a gente vai ver nas metodologias, na unidade 3, a gente vai falar bastante de metodologias. E aí vocês vão clarear como é que se faz extensão, né? Como é que vocês vão de fato saber exatamente o que é pesquisa e o que é extensão, tá? Mariana levantou o braço, Mariana, quiser falar, fica à vontade. Não, professor, era só para perguntar isso que o senhor acabou de falar, essa diferença, né? Qual seria, então, um projeto de extensão? É porque eu vejo, assim, às vezes esses levantamentos de dados, né? Essas entrevistas nos portos com alguns pescadores, eu via antes como também projeto de extensão, mas aí o senhor falou assim, e mesmo que essas entrevistas, esse projeto de levantamento de dados, ele seja para realizar algumas medidas públicas para essa comunidade ou para esses pescadores, ele não se encaixa em projeto de extensão? Então, mais uma vez, depende da sua metodologia. Porque, por exemplo, se a extensão, ela requer essa relação onde você vai chegar na comunidade, você vai se apresentar. Na verdade, a própria escrita do projeto, quando é extensão pura, ela é feita junto com a participação desse público-alvo. Primeiro já começa daí. Se não há essa participação, se você já chega com um projeto pronto, né, de entrevistas e tal, onde não há essa participação anterior, prévia dessas pessoas para discutir qual é o melhor projeto, como é que a gente vai fazer esse projeto, quem é que vai fazer esse projeto. Isso são perguntas que se faz em uma oficina, onde vai estar ali 5, 6, 10 representantes, 20 representantes, e aí a extensão ela já se configura com essa metodologia, onde vai haver a participação deles desde o início, né, desde o levantamento da necessidade do que se fazer naquela comunidade. O que é importante fazer agora aqui? Qual o projeto que seria interessante? Deve haver a participação desse público-alvo já desde o início. E aí,
Quando não há, quando você já chega com um questionário de levantamento socioeconômico, geralmente você faz o projeto, você define a estrutura, e o pescador só vai ser um elo ali de informação. Ele vai fornecer as informações, né? Isso, fornecer as informações. E quando você não devolve essa informação para o pescador, quando você não retorna essa pesquisa para dizer, gente, ó, esses são as informações que a gente coletou, né? É isso mesmo, eles precisam validar essa informação. E isso é feito a partir da coletividade, né, de trabalhos coletivos, participativos. Quando não tem essa participação, não é extensão. Quando é feito só mesmo, alguns agentes, né, de coleta de informações vão lá, coleta a informação, volta para a universidade, publica os trabalhos e não devolve, não discute, não promove a reflexão, né, essa discussão junto com o público-alvo, que foi agente dessa coleta de dados, não é extensão, é uma pesquisa. Tá? Então, existe essa diferença que a gente vai discutir, como eu falei, lá na unidade 3, que é, no caso, as metodologias de extensão, que eu vou mostrar para vocês quais ferramentas, né, como é que é cada uma metodologia, como é que se faz, como é que deve ser feito, né, as ações de fato de extensão, como é que seriam interessantes, né, essa abordagem, para vocês conseguirem ter essa diferenciação aí e não errar, né, nas próximas, lá na frente, quando vocês estiverem escrevendo, estiverem propondo projetos. É interessante que vocês saibam isso para depois não, até mesmo com relação ao objetivo, né, da proposta, ao tempo, ao recurso. Às vezes vocês não têm tempo, você não tem recurso para promover uma oficina, reuniões, seminários, né? Você não tem, às vezes tem que fazer uma coleta rápida ali, e aí você tem que estabelecer quais são as suas metodologias, quem vai participar, como é que vai ser feito o trabalho, e sempre, né, acho que é interessante envolver a participação desses sujeitos, né, assim, trabalhar junto com eles. Isso a gente vai falar bastante aqui, que é justamente o que a gente está trazendo aqui. A extensão é um processo de educação que envolve a participação dessas pessoas. Quando não há esse processo, e um processo, quando eu falo, é um processo didático, pedagógico, que leva algum período, né, algum tempo, não é chegar lá, entrevistar e voltar e acabou. Né? Você precisa promover ali o contato, né, ganhar confiança, e a partir da metodologia você vai trabalhando um assunto, você vai discutindo, você vai promovendo esses encontros, promovendo essas formações, né? E aí isso é a extensão onde você objetiva essa transformação social, né? Essa melhoria da qualidade de vida, esse desenvolvimento local, gerando alternativas de renda, gerando possibilidades de atuação. Eu trago essa imagem aqui, desses jovens aqui, né, numa atividade de educação ambiental, e eu trouxe, né, essa imagem, eu trago essa imagem nas aulas, porque isso é algo que me aproxima muito, né, do que eu estou falando, né, assim, esse trabalho de extensão que a gente realizou, a gente estava na universidade ainda, a gente estava lá na graduação, tá, e aí a gente começou a trabalhar com esses jovens em 2005, né, esses jovens, eles eram crianças, na verdade. A gente começou a trabalhar a extensão lá na escola deles, né? Na escola ficava próximo à região de Manguezal, muitos pais deles eram pescadores, e esses jovens, a gente foi começando a trabalhar com eles, temas sobre manguezais, sobre a educação ambiental, e a gente ia, né, uma vez por mês, tá? A gente saía da universidade, lá de Fortaleza, era um grupo de jovens, de estudantes, a gente era mais ou menos em torno de 4 pessoas, a gente ia, visitava esses jovens uma vez por mês, a gente passava lá, sexta, sábado e domingo, lá na comunidade deles, vivendo junto com eles, né? A gente dormia lá próximo com eles, a gente almoçava com eles, a gente passava o dia todo no mangue com eles. Então, essa transformação, essa experiência que eu trago da extensão, ela teve início, né, nesse período que eu comecei a perceber a importância da prática pedagógica, né, de você levar a informação, mas também você aprende muito com eles. E aí a gente foi trabalhando com eles, foi avançando, né, eles foram se capacitando, a gente foi formando, eles foram falando, né, em exposições, eles foram ganhando confiança, eles foram tendo esse empoderamento, né, que a extensão traz. E aí, quando foi em 2009, a gente
conseguir um recurso da Petrobras, né, para desenvolver o grupo deles, né? Então a gente criou o grupo Manguezal Povos e Mares, né, que eles que eram os protagonistas. Então foram 4 anos de trabalho junto com esses jovens, né? A gente viu a formação deles, eles entraram na universidade, eles permaneceram nesse grupo de proteção aos manguezais, eles viraram agente de proteção ambiental lá do manguezal deles, e eles começaram a fazer trilhas ecológicas, né, começaram a ganhar dinheiro, começaram a proteger o ambiente. Então, isso foi um processo, né, de troca de saberes, de experiência que eu trago, né, que foi extremamente importante, né, para que a gente percebesse que a extensão é isso, é um processo educativo. É um processo que não é da noite para o dia que você consegue o seu resultado, o seu objetivo, né, que vai levar um prazo, vai levar um período, até você consiga, né, promover essa transformação que você deseja, tá? E aí, a gente tem essa experiência, a gente publicou um livro sobre essa experiência, eles saíram em jornais, revistas, né, eles deram reportagem e tal, e hoje em dia eles têm alguns jovens, né, que eles permaneceram lá no grupo, e eles mesmos, os jovens que a gente capacitou, eles que capacitam esses jovens atualmente sobre as questões de manguezal, né, as questões de ecologia, de proteção, de preservação desse ecossistema. Então, é bem bacana, é bem importante, né, sobre essa temática, né. E aí, a gente pergunta, como a gente faz extensão? Como é que se faz extensão? A extensão ela pode ser feita de várias formas, né. A gente pode trabalhar programas, projetos, cursos, eventos, uma prestação de serviço que, na verdade, pode ser um levantamento socioeconômico, né, uma ação comunitária, uma ação voluntária, uma publicação, né, a gente pode trabalhar a extensão para elaborar um documentário, para elaborar um livro, um guia, uma cartilha. Então, ela se traduz, né, a gente pode trabalhar oficinas, a gente pode trabalhar workshop, né, a realização de seminários, de eventos onde vai haver a participação coletiva das pessoas. Então, existe uma série de possibilidades, né, onde a extensão ela pode atuar. Na verdade, sempre falo nas aulas que a extensão ela é a clínica geral da medicina, né, que aí, no caso, as ferramentas, né, vocês, profissionais, vão andar com uma bolsa de ferramentas, né, e dentro dessa bolsa vocês vão encontrar as ferramentas adequadas para cada público-alvo. Ou seja, né, cada público-alvo em cada comunidade, em cada município, precisa de uma metodologia diferenciada, ou seja, particularizada, né, assim, algo mais específico, porque a gente tem que levar em consideração quais são os fatores que influenciam. Tá? A gente tem que levar em consideração as características dessa comunidade, tá? O saber, né, deles, né, se já tem algum preparo antes, para que a gente consiga desenvolver um planejamento metodológico que garanta a efetividade da participação desses sujeitos. Tá? Então, as metodologias, né, existem várias modalidades, várias metodologias, mas você não vai poder usar, assim, tipo, todas elas para todos os públicos. Às vezes você vai usar uma metodologia para um determinado público, e aí outras metodologias já para outro público. Então, você vai precisar ir sempre identificando essas particularidades em cada comunidade e encontrar as ferramentas necessárias para você trabalhar junto com eles. Então, para cada comunidade, para cada público, existem metodologias específicas que precisam ser trabalhadas de forma bem específica mesmo, tá? E aí, onde a gente pode fazer? Né? A gente pode trabalhar nas instituições de ensino, ONGs, associações, cooperativas, nas empresas, no campo, né, no ambiente de trabalho. Então, essa pergunta, onde a gente pode fazer extensão, é bem aberta, né? Porque a gente pode fazer na praia, no porto, no estaleiro, na peixaria, né? A gente pode trabalhar lá na colônia de pescadores, ou, no caso, na nossa instituição, no IFES, né? Que é um pouco mais difícil, né? De levar esse público para lá, porque ele tem essa certa resistência. Então, às vezes é mais interessante promover uma ação lá no porto, lá na praia, onde pode haver maior participação.
ou na colônia de pescadores, em alguma associação, em alguma cooperativa, enfim, em alguma empresa de pesca, de beneficiamento, de processamento, aonde você tiver estrutura, né? E aí vai depender de quê? Voltando, vai depender do seu público-alvo e das suas metodologias, que aí vai depender aonde você vai trabalhar essa extensão, né? Então, a gente percebe, gente, que, na verdade, a gente pode fazer extensão a partir de programas e projetos, né? E aí, como a gente faz extensão? A gente pode escrever um programa maior, que a gente chama Programa Guarda-Chuva, e vários projetos, né, que vão estar associados, né, a esse programa, tá? Então, a gente pode trabalhar dessas duas formas, ou trabalhar com programas, a gente geralmente, em algumas comunidades, né, algumas organizações não governamentais, elas preferem trabalhar em programas trienais, né, programas a cada 3 anos ou a cada 5 anos, tá? Então, os programas geralmente são mais longos, e os projetos duram ali 1 ano, 2 anos no máximo, tá? Então, a gente pode trabalhar dessas formas, né? Os programas, como eu falei, eles são mais longos, né? Ele tem um tema de trabalho mais abrangente, tá? E ele promove a formação desses sujeitos de uma forma mais ampla e completa. Como eu falei, a extensão, ela precisa, né, ter esse cunho de formação, de capacitação, de discussão, de organização desse público-alvo. Quando não tem essas temáticas, né, essa abordagem, não é um trabalho de extensão, é um trabalho ali de pesquisa, ou enfim. Mas a extensão, ela se configura quando você promove a formação desses sujeitos, né, quando você promove a discussão sobre um determinado assunto, né, um assunto mais amplo, e aí você trabalha junto com eles, tá? E aí já os projetos, né, eles são mais pontuais, são mais contínuos, né? Geralmente são de 1 ano a 2 anos, ele tem objetivos mais específicos, tá? E aí ele pode trabalhar caráter educativo, social, cultural, enfim, qualquer aspecto da engenharia de pesca, né, você pode pensar em desenvolver ações de extensão junto com esse público, né? Junto com pescadores, marisqueiras, aquicultores, donos de peixarias, donos de empresas de beneficiamento. Depende do seu objetivo, né, do que você deseja, quais são suas expectativas, tá? Então, você pode desenvolver extensão sobre esses 2 princípios, né, projetos, e aí você pode organizar cursos de formação, cursos de capacitação, você pode organizar um evento, né, congresso, workshop, pode organizar oficinas, pode pensar em várias propostas para você associar na sua metodologia, tá? E aí, quando a gente fala nos requisitos, né, assim, quais são os requisitos para a elaboração de projetos? Na verdade, ele deve ser uma proposta globalizante, né, articulando o ensino, pesquisa e extensão, que isso é uma diretriz, né, que a gente viu na aula da semana passada, é uma diretriz da extensão, né, a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Ou seja, quando se faz extensão, a pesquisa e o ensino, elas estão associadas, né, elas são em conjunto com a extensão, porque elas não se separam. Por isso que a gente fala tanto a necessidade da gente promover a pesquisa, o ensino e a extensão. E trabalhar conteúdos disciplinares, né, conteúdos interdisciplinares, né? Eles têm relevância, né, social, como o grau de participação. Qual é o grau de participação dessa sociedade? Quando a gente trabalha um programa, um projeto, a gente tem que identificar o nosso público-alvo. E esse público-alvo, a gente vai pensar em ações, né, de inclusão social para promover a participação desse público. Como a gente vai promover a participação desse público? Isso é o desafio do extensionista, tá? O desafio é de promover essa participação, de realizar essa motivação para que eles participem, tá? A possibilidade de contribuição ou inserção econômico-social, a questão da alternativa de renda, do desenvolvimento econômico, isso tudo é importante para trabalhar a relevância social do projeto, e pela possibilidade de criação e difusão de conhecimentos técnicos científicos, né, à população, ou seja,
a possibilidade de replicar esses conteúdos, né, esses assuntos. Então, quando você escreve um projeto e esse projeto vai ser avaliado, né, para alguma agência de financiamento, ou mesmo o governo, ou, enfim, editais, né, que vocês vão começar a submeter propostas, né, eu acredito que os profissionais, existem alguns editais onde há o fomento a esses trabalhos, que a gente vai ver principalmente na unidade 4, quando a gente estiver falando sobre as políticas públicas, né, existem diversas políticas públicas do governo, onde os profissionais eles podem submeter propostas e aí você ser contemplado para, né, desenvolver uma ação de extensão junto com a comunidade. E há uma relevância social quando há a possibilidade de difusão e replicação e continuidade dessas atividades, né? Como é que você vai fazer para a comunidade aprender de forma, no caso ali, autônoma, e eles conseguirem desenvolver o projeto quando você não estiver lá? Essa perspectiva, né, de autonomia, de empoderamento, de capacitação, que a extensão ela traz como algo principal, que é a extensão, que é justamente você formar, você capacitar esses profissionais para eles poderem desenvolver com as pernas deles, né, desenvolver os projetos, conseguir gerir os projetos. Então, isso é muito importante nas avaliações de propostas, né, de extensão. Beleza, galera? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas, perguntas, comentários, sugestões? Não, está tranquilo, professor. Tranquilo, Até agora beleza, tranquilo. Show de bola, valeu. Então, agora a gente vai entrar na parte aqui que a gente vai trabalhar o papel dos profissionais extensionistas, né? Assim, dentro do que a gente já viu, né? Dentro do que a gente já conversou, né, na semana passada, do que vocês leram lá dos materiais, qual seria, o que vocês acham, qual seria o papel dos profissionais de engenheiros de pesca como extensionistas, gente? O que vocês imaginam? Qual seria esse papel? Para mim, professor, seria assim, levar o conhecimento, né? Igual, no caso, eu comentei com o senhor em relação aos dejetos que eles despejam aqui, perto de... lá no centro de Guarapari. Eu acho que, assim, é um serviço de extensão. Um caso, assim, que seria ideal chamar, conversar e levar o conhecimento deles. É claro que, primeiro, como diz assim, a gente tem que aprender com eles. Eu ainda não sei, mas, assim, não acho legal a maneira que eles liberam os dejetos, né? Os restos dos peixes, mas, assim, eu acho que é levar o conhecimento, né? O engenheiro de pesca como extensionista, levar o conhecimento, levar também, trazer o poder econômico também, que através desses dejetos, às vezes, pode usar para ter um extra, né? Ter um dinheirinho a mais. Uhum. Eu acho que fazendo ração, ou tipo fazer um adubo, eu acho que deveria ser assim, não despejar no rio igual fazem, né? Uhum, E o serviço do extensionista é levar conhecimento e renda à população, mais dos pescadores, à comunidade, aonde for necessário, né? Levar esse conhecimento. Sempre pensa, Angélica, assim, vocês estão muito nessa questão de levar o conhecimento. Né? Vocês têm que começar a pensar diferente, não é só levar o conhecimento, tá? Sim, também aprender com eles, que é uma coisa assim, que a gente, por estar nessa pandemia, praticamente a gente está estudando ou tentando aprender, mas a gente não está tendo, como fala, condições, né, da gente aprender na área prática, né?
Isso, porque isso é algo que a gente vai trabalhar na próxima unidade, né, na unidade 2, quando a gente vai falando de Paulo Freire. E Paulo Freire, né, vocês sabem quem foi um educador brilhante, e ele falava justamente isso. A extensão não é para ser uma educação bancária, onde a gente só chega e deposita, né, onde a gente só chega e leva o conhecimento. Então, a gente tem que começar a pensar nessa perspectiva diferente disso, tá? Eu estou vendo muito vocês falando sobre isso, levar conhecimento, mas vamos começar a quebrar com esse paradigma de achar que extensão é só levar conhecimento. Na verdade, é você trabalhar junto com esses profissionais para criar um conhecimento novo. Você não vai levar simplesmente o conhecimento, entendeu? É você, de fato, promover metodologias para criar um conhecimento novo, a partir dessa união, do que você sabe e do que eles sabem. Não, eu sou nua e crua no assunto, para falar a verdade, assim, eu estou aprendendo. Devagar, mas estou indo. Mas é isso que a gente está ensinando, a gente está aqui para isso, para orientar vocês e mostrar, de fato, o que é bacana, tá? O que é interessante, o que tem que ser feito. Então, nessa disciplina, vocês vão ter essa oportunidade de discutir comigo sobre isso, né? A gente trabalhar juntos esses conceitos, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, me pergunta lá no WhatsApp, manda e-mail, não fica com a dúvida, tá? Qualquer dificuldade que vocês tenham, eu estou lendo um material aqui, estou com dificuldade, professor, o que é isso, como é que é isso aqui? A gente vai tentar desenrolar junto, para vocês não ficarem com essa dúvida, tá? A Cássia fala aqui, né, que buscar as necessidades dos pescadores e trabalhar para resolver esses problemas, seja com ações diretas, como cursos, palestras, desenvolvimento de tecnologias, ou buscar junto com o poder público a melhoria das condições básicas. Isso, né, na verdade, seria um dos papéis do extensionista, isso, né, assim, a relação de identificação de demandas, né, assim, identificação desses problemas, né, Cássia? E a partir dessa identificação, junto com eles, pensar em como resolver esses problemas, que, na verdade, às vezes o extensionista é muito, assim, a gente carrega um peso nas costas, às vezes, ele é extensionista, ele vai resolver os problemas daquela comunidade. A gente também tem que ter esse cuidado, de que, às vezes, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas sozinhos, né? Então, a gente tem que sempre passar essa responsabilidade, fazer com que a comunidade ela perceba essa responsabilidade, para quê? Para, a partir dessa atuação coletiva, identificação coletiva dos problemas e definição coletiva de soluções. Né? Isso são metodologias de extensão que são promovidas para garantir que haja essa capacitação, essa formação política desses profissionais e fazer justamente como a gente vai desenvolver as tecnologias, como é que a gente vai buscar com o poder público, como é que vai ser feito, quem vai fazer, quando a gente vai fazer, né? Então, o papel do profissional é trabalhar essas questões junto com a comunidade, Cássia, mas ter o cuidado de entender que ele sozinho ali, ele provavelmente, às vezes, não vai dar conta de chegar e dizer, não, eu vou resolver tudo aqui sozinho aqui, eu vou identificar os problemas e vou tocar aqui, vou fazer tudo sozinho. Então, vai ser muito desgastante, né? Então, por isso que a extensão, ela é interdisciplinar, ela é multidisciplinar, né? Ela é multiprofissional, porque ela precisa de vários profissionais trabalhando em conjunto para justamente poder ofertar esses cursos, essas palestras, né? Essas oficinas, e a partir do envolvimento com o poder público, criar essas condições, né, que a Cássia falou, as condições básicas de melhoria da qualidade de vida. Tá? Então, é nessa perspectiva, né, que a gente, na perspectiva das mudanças, né, da complexidade onde as comunidades estão inseridas, que a gente tenta refletir qual o papel do extensionista, né, qual o papel do profissional engenheiro de pesca quando ele chega numa comunidade. Muita gente acha que é isso, eu vou lá e vou resolver problemas da comunidade. Mas não é só isso. É você se relacionar com essa comunidade. É você entender quais são as relações que se passam, né? Quais são as relações que se processam naquela comunidade.
O que é aspecto positivo, o que é aspecto negativo, o que é oportunidade, o que é ameaça, né? Quais são as oportunidades de você pensar em propostas, né, para que essa comunidade se desenvolva. Então, cada comunidade, ela está inserida em uma complexidade de situações. E o extensionista, o papel dele é justamente chegar nessas comunidades, chegar nesse local e começar a perceber de forma holística, né, de forma abrangente, esses fatores que estão influenciando nessa comunidade, porque você não pode ficar ali preso ali só vendo aqui para frente, não. O extensionista ele tem que ter esse olhar mais amplo, né, percebendo que as dimensões ambientais, as dimensões sociais, as dimensões econômicas, as dimensões de manejo e as dimensões tecnológicas. Então, para cada dimensão dessa, você tem que entender que há uma complexidade e uma integração nessas dimensões. Cada uma está influenciada, né? É influenciada sobre as outras, né? A dimensão ambiental lá da geografia da comunidade, ela está influenciada na questão econômica, da questão política, né? Da questão de manejo, se é unidade de conservação, se não é, se tem espécie ameaçada, se não tem. Então, você tem que... O papel do extensionista, inicialmente, é justamente compreender essa complexidade que as comunidades elas estão inseridas. Quando o extensionista começa a perceber isso de uma forma mais ampla e colocar no papel aqui, ó, sistematizar, organizar, anotar, isso é o trabalho profissional de vocês. Né? É o trabalho profissional que vocês vão fazer. É conseguir identificar essas potencialidades, essas ameaças, esses problemas, e a partir, claro, do diálogo, da conversa, né, da participação coletiva, vocês levantarem em conjunto essas características, tá? E aí, esse papel do extensionista, né, junto dos pescadores artesanais, ele deve, né, agir atuar como agente conciliador, tá? Então, o extensionista ele tem que entender essas complexidades, né, esses problemas da comunidade, mas agir como agente pacificador e conciliador. Você não pode chegar e tocar lenha na fogueira ali de um determinado assunto, falar mal da vida do outro, começar a criticar fulano de tal, porque a comunidade ela é um contexto, né, um organismo ali. Então, você tem que começar a entender quem é que é mais liderança, quem é que não é liderança, né? Quem são as pessoas que estão ali, de alguma forma, dominando ali a situação. E aí, a partir disso, você começa a atuar como agente de conciliação ali, né? Claro, nessas atividades pacíficas, né? Você vai desenvolver ações pacíficas, participativas, mas agir sempre como conciliador. Você, geralmente, tem que ter essa autonomia, né, de não se envolver com o grupo A, com o grupo B, com o político, né, com o dono de empresa, com não sei quem, porque começa a limitar, né, a sua atuação. Tá? Isso é algo que eu estou falando, gente, né, para que vocês possam ir percebendo essa importância, e isso vai ser válido para a formação profissional de vocês. Certo? Então, anotem isso aqui, depois coloquem na cabeça de vocês, porque vocês vão precisar ir muito dessas informações quando vocês, de fato, estiverem formados, trabalhando como engenheiro de pesca e engenheira de pesca. Tá? Então, como eu falei, né, o extensionista ele precisa ser capaz de promover esse diagnóstico participativo. Né? Esse diagnóstico que eu falei é justamente levantar informações sobre as dimensões sociais, ambientais, econômicas, de manejo, políticas, de forma participativa. Tá? Quando a gente fala de forma participativa, é promover a participação dos sujeitos, não só através de questionário de entrevista, tá, gente? Mas, por exemplo, de uma reunião, uma oficina participativa, um seminário, onde você vai juntar esse pessoal numa sala e aí você vai aplicar as metodologias de extensão para levantar essas informações. Existem várias metodologias de extensão que são utilizadas para promover esse levantamento participativo das informações.
Assim como nós estaríamos utilizando se a gente estivesse na sala de aula, né? A gente estaria promovendo essa aula, no caso, essas informações de forma participativa. Eu iria dividir vocês em grupo, a gente iria utilizar tarjetas, né? Vocês iriam lá na lousa pregar lá tarjetas, né? Com as informações, a gente iria discutir isso, a gente iria ter um documento coletivo das informações da turma como um todo. Então, existem várias propostas que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa disciplina, tá? Então, vocês têm que também ter consciência ecológica, né? Conhecendo e entendendo a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Esse papel, gente, é extremamente importante porque vocês, como profissionais e engenheiros de pesca, né? Vocês têm que ter o domínio das relações ecológicas que se processam naquela comunidade, né? Das relações geográficas, das dimensões ecológicas, tá? Porque, de alguma forma, vocês estudam, né? A gente estuda ecologia, oceanografia, biologia. Então, todas essas disciplinas que a gente estuda na sala de aula, aqui ao longo da graduação, elas precisam ser utilizadas, né, nesses momentos onde você vai chegar na comunidade para identificar o que acontece. Qual é a dimensão ambiental? Existe poluição? Não existe? A comunidade está sofrendo algum tipo de degradação? Enfim, o que acontece ali ambientalmente? Quem são os poluidores? Quem são os agentes e tudo mais? Então, isso são ações que você precisa levantar, tá? E outro papel, no caso, é identificar, integrar a comunidade, tá? Atuando e participando propositalmente, né, respeitando e valorizando a cultura. Então, o extensionista, né, tem um papel de integrar essa comunidade, porque sempre eu falo, né, que a extensão é uma ponte, né, que você constrói entre a universidade, os agentes públicos, as empresas, junto com as comunidades. Então, você precisa saber construir essa ponte e, a partir disso, conseguir integrar a comunidade, tá? Então, isso é muito desafiador, né? Muito nos dias de hoje, principalmente, né, depois pós-pandemia, né? Como promover ações de integração, né? A gente tem que ter essa mentalidade para conseguir atuar de forma mais adequada, né? Então, a gente tem que estar atualizado, né, gente, capaz de informar os aquicultores e pescadores sobre as várias legislações. Esse é outro papel do extensionista, tá, gente? A gente ser capaz de informar aquele público quais são as políticas públicas existentes, quais são as legislações que estão afetando ou não aquela determinada situação, né? Então, a gente tem que, antes de chegar na comunidade, a gente tem que estudar quais são essas legislações que estão associadas àquele determinado assunto, para que vocês tenham capacidade de chegar lá e discutir. Porque se vocês não fizerem isso, assim como eu falei aqui na sala de aula, né, vocês precisam ler os materiais, e se vocês tivessem lido os materiais, a gente estivesse aqui, a gente estava discutindo de uma forma mais dinâmica, né, de uma forma mais interativa isso. Então, por isso que eu peço que vocês leiam os materiais, porque as dinâmicas da aula de extensão, elas precisam ser mais dinâmicas, né, elas precisam ser mais participativas. E isso só vai acontecer se vocês lerem, né, porque quando vocês não leem, aí a gente não tem uma informação mais sólida na cabeça para discutir. É isso que acontece quando você chega na comunidade e não se prepara antes. Então, as pessoas vão fazer perguntas para vocês, e se você não souber responder, ok, você vai dizer que vai buscar informação e tudo mais, mas imagina várias perguntas e você diz, não, eu não sei, 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 eu não sei. Então, a credibilidade, ela fica um pouco mais enfraquecida. Então, é interessante que você se prepare, né? E aí, quando chegar na comunidade, você chega preparado para ter algum tipo de pergunta, você está ali na ponta da língua, mas isso é assim, essa legislação é assim, ela é lei tal, ela acontece assim, dessa forma, dessa forma. Isso vai te dar mais credibilidade, né? Isso vai te dar mais respeito, né? Porque os pescadores, os aquicultores, eles têm essa questão. O engenheiro lá, o doutor chegou aqui e sabia tudo, né? Respondeu tudo, esclareceu tudo, beleza, bacana.
Agora, quando isso não acontece, eles falam também, o doutorzinho chegou lá aqui, não soube responder nada, né, não falou coisa com coisa, e acaba, né, assim, colocando o seu trabalho ali em saia justa, né? Então, tenham cuidado, se preparem antes, né, para quando chegar nas comunidades, vocês terem essa possibilidade. Outro papel é estimular a troca de experiências, né? A gente vai ver que a extensão, ela é troca de experiências, ela se conecta, né? Ela se lapida na troca de experiências entre pescadores, entre profissionais de diversas áreas. Ela exige a necessidade de haver essa troca de experiências. Porque, como dizia Paulo Freire, né? Ninguém sabe mais do que ninguém. Mas existem saberes diferentes. E quando, por exemplo, você me fala alguma coisa que eu não sei, eu estou aprendendo, e aí a gente aprende junto. Então, em ações de extensão, isso é extremamente rico e oportuno e importante. Você trabalhar sempre né, as perguntas orientadoras, você trabalhar essa relação dialógica, né, de conversa, né, de bate-papo, que você pergunta uma coisa, ele responde, ele pergunta, você responde. E assim vai se configurando essa troca de experiências. E ter clareza nas diferenças culturais e peculiaridades, ou seja, o papel do profissional extensionista, ele precisa saber exatamente diferenciar cada comunidade, né, das suas culturas, né, das suas tradições, as questões religiosas, as questões políticas, geográficas, ambientais, enfim. Cada comunidade possui características próprias. Tá? E o extensionista, né, ele precisa respeitar essas características, entender essas características, para não falar alguma coisa errada, né, não, sei lá, não fazer algum tipo de brincadeira que possa prejudicar, que possa afetar ali algum determinado público. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando você está começando um trabalho. Depois que você já ganha a confiança da comunidade, né, depois que você já passa um tempo, aí fica mais fácil, né, você fazer essas relações. Mas no início você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Outro papel interessante é estimular a inclusão dos jovens, né, então, das populações tradicionais e das mulheres principalmente, tá? Trabalhar essa questão de gênero no empoderamento feminino, no trabalho coletivo das mulheres é muito importante, tá? Então, por exemplo, você trabalhar capacitação só para mulheres, ou capacitação só para jovens, ou para indígenas, quilombolas, isso você ganha muitos pontos, né, assim, em avaliações na submissão de propostas de edital, tá? E, às vezes, é bem mais fácil, né, você trabalhar, por exemplo, só com mulheres, porque elas, principalmente aqui nessa região, né, eu percebi que as mulheres, elas têm uma proatividade maior, né, elas participam mais das atividades, né, nas atividades que a gente promoveu, né, junto com o trabalho que eu desenvolvi aqui, né, junto com as marisqueiras, que foi fruto da minha tese de doutorado, que a gente fez esses trabalhos com pescadores e marisqueiras, eu senti essa dificuldade com homens, né, e senti mais facilidade quando a gente chamava, quando a gente convidava e as mulheres participavam mais, né, das ações de oficinas que a gente realizou. Mas eu não fiz algo tão específico para elas, né, assim, eu trabalhei de uma forma mais geral, um levantamento, um diagnóstico geral, e aí, mas eu percebi que as mulheres, elas participavam mais, né. E isso é bem bacana, assim, às vezes você começar por esse público, e aí, porque é mais fácil, né, você tem mais intimidade, principalmente as mulheres, né, quando é de mulher para mulher, fica bem mais fácil, né, assim, você discutir, você sugerir propostas, e é mais interessante às vezes. E também com jovens, né, porque jovens você propõe uma coisa, você sugere ali, ele já pega uma ideia, já cria outra, e às vezes fica mais fácil, mas com homens, né, pescadores, né, assim, de idade acima de 50 anos, é mais difícil, né, porque tem toda aquela questão cultural que a gente sabe, né, e a gente tem que ter uma certa confiança, né, para que eles consigam, né, para que eles saiam de casa e vão participar das atividades, né, então
é interessante essa estimulação de outros públicos, né? Para vocês conseguirem ter o êxito de vocês. Outro papel é orientar no acesso às políticas públicas, né, de financiamento, de linhas de crédito. Então, uma das ações de extensão é vocês saberem quais são as políticas públicas atuais existentes para liberação de recursos, linhas de crédito de pequenos produtores. A gente tem o Pronap, a gente tem os programas do governo que ajudam, né, que financiam propostas e são extremamente oportunas, né, para algumas comunidades, tá? E estimular e apoiar a forma de organização das comunidades, ou seja, criar associações, ajudar a montar cooperativas, né, promover a gestão e a formação de cooperativas. Então, tudo isso são, no caso, alguns dos papéis, né, assim, que eu trago, que eu acredito, né, que estão, no caso, dentro da política nacional de extensão. Esses documentos aqui, essas informações, eu trouxe do documento da Política Nacional de Extensão, né, esse papel do extensionista aqui para vocês, tá, para a gente discutir. E aí, como eu falei, essa extensão pesqueira, ela precisa estar ligada, né, a vários outros fatores, né, a questão social, ambiental, econômica, geográfica, histórica. A gente precisa trabalhar essa visão holística, né, visão do todo, para justamente identificar nas comunidades quais são os desafios, quais são as oportunidades, o que é ameaça, quais são as potencialidades que podem ser desenvolvidas. Isso tudo a gente vai conseguindo construir de forma coletiva quando a gente começa a visitar essa comunidade de uma forma mais sistemática, né, mais contínua. Então, é interessante que vocês tenham esse olhar e, ao longo dessa disciplina, vocês tentem, de alguma forma, gente, praticar isso, tá, galera? Então, assim, é uma sugestão que eu dou aqui, a gente já está finalizando a aula, que vocês consigam colocar em prática aquilo que a gente está falando aqui. De alguma forma, pensem, a gente vai ter, nessa disciplina, vocês vão ter que elaborar um projeto, né? E esse projeto de extensão vocês vão ter que executar e vocês vão ter que apresentar para a gente ao final da disciplina, que é a nossa metodologia avaliativa. É um projeto de extensão que vocês vão ter que elaborar, tá? E depois de elaborar esse projeto, eu vou avaliar o projeto, o formulário. Depois vocês vão ter que executar esse projeto e depois vocês vão ter que apresentar esse projeto, tá? Então, comece a pensar, tá, em quais são as possibilidades, qual a comunidade que você deseja atuar, qual é a comunidade que vocês têm mais relação, qual a comunidade que vocês já conhecem algumas características, que fica mais fácil vocês se relacionarem. Então, já vão começando a pensar sobre isso, tá? Para não chegar lá, que a gente vai começar esse projeto, em meados de novembro, a gente já vai começar a trabalhar ele, tá? Então, a gente vai ter esse mês de outubro para trabalhar a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3, e quando a gente chegar no mês de novembro, a gente vai começar a trabalhar a unidade 3, que é a unidade 4, que seria, no caso, as metodologias e a elaboração de projetos, né? E aí a gente vai tentar promover algumas práticas, né, de forma presencial, a gente vai combinar depois como é que a gente vai fazer isso, tá? Para a gente poder colocar em prática mesmo, né? Isso que eu peço para vocês, colocar em prática, saiam da zona de conforto, né? Visitem alguma comunidade, pensem em alguma coisa para fazer de relação com algum público-alvo, e isso já vai ser uma prática de extensão que vocês já vão possibilitar na formação de vocês. Não deixem, tá, gente? Não deixa para fazer só para o trabalho e só para apresentar para ganhar nota, mas faz para aprender, galera. Faz para errar, porque vocês estão aqui na disciplina para aprender e para errar também. E quando vocês erram e me falam, eu tento ajudar vocês a melhorar. Vou tentar fazer isso a partir da minha experiência, do que eu já li, do que eu já fiz também, tá? E eu também não sou o dono da verdade, não. Mas eu vou tentar sempre estar ajudando vocês para vocês sanar as dúvidas e vocês, de fato, serem bons profissionais nesse quesito da extensão. Que essa é a minha missão, esse é meu papel e esse é o meu objetivo. Beleza?
E aí, como é que vocês podem fazer isso, né? Como é que vocês podem trabalhar junto com essas comunidades, né? Vocês podem trabalhar junto com visitas, junto com acompanhamento, com orientação técnica, né? Com a formação, com a organização das comunidades, com a discussão, empoderamento, a capacitação, o contato com esses órgãos, o apoio na escrita de programas e projetos. Isso sempre junto com alguns representantes. Tá? Então, sempre a atuação do extensionista deve estar vinculada, ligada, agregada com algum representante da comunidade. Tá? Porque quando você está junto com esse representante, você discute as possibilidades de como você vai atuar em conjunto. E a extensão, ela requer isso, a atuação coletiva, a atuação conjunta de você profissional com as pessoas da comunidade. E aí, galera, é o seguinte, né? A atuação de você, de profissionais, né? Vocês precisam estar atentos às características locais, né? Assim, como eu falei, atento às questões ambientais, sociais, econômicas, geográficas, políticas. Então, vocês têm que estar atentos com essa dimensão da visão holística, né? Para entender a complexidade da comunidade como um todo. Né, vocês têm que saber ouvir esses profissionais, né, saber ouvir. Então, a gente tem 2 ouvidos, né? Então, saber ouvir, chegar na comunidade e ouvir. Às vezes, a gente, né, não precisa nem falar nada, é só saber, oi, tudo bem? Como é que tá? E começar a trabalhar com eles, né? Assim, a questão do levantamento dessas informações. Ter paciência, né? Assim, às vezes a gente tem que ter muita paciência, porque eles vão falar uma coisa, vão falar outra, e você tem que ter paciência para esperar o momento certo, né, para você avaliar quando você vai falar, o que você vai falar. Né? Então, tem que ter paciência para saber o momento certo de agir, às vezes você tem que esperar, e a extensão, ela é com um processo contínuo, que às vezes demora mesmo, né? Você tem que ter paciência para entender que você não vai resolver os problemas da noite para o dia, né? Não vai conseguir resolver um problema de uma comunidade, né, trabalhando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Às vezes demora meses, às vezes demora anos. Como eu falei naquele exemplo, eu trabalhei lá junto com a comunidade, foram 5 anos. E a gente trabalhou de 2005 a 2009. Né? E aí, o caso, 2010, a gente ainda estava trabalhando lá. Então, foram 5 anos de ações sistemáticas, mensais, junto com aquele público. Então, às vezes, demora um tempo para você ter um resultado. Então, tem que ter paciência, tá? Procurar sempre ajudar, né? Assim, a ideia é sempre se colocar à disposição para ajudar. Se você não souber de alguma coisa, né? Você vai correr atrás, você vai dizer que não sabe, né? Você, geralmente, evitar criar expectativas, né? Que você não vai conseguir atender, né? Não causar intrigas nem problemas com ninguém. Então, como a gente falou, ser um agente conciliador, ser pacífico, né? Ganhar confiança. Então, o extensionista, né, você tem que atuar para ganhar essa confiança junto com a comunidade. Porque, às vezes, você chega num local, você não conhece ninguém, mas você tem que fazer um trabalho ali, porque você está, né, sendo pago por uma empresa, por alguma organização e tudo mais, e como é que você faz? Então, realmente, para um trabalho de extensão, você tem que ganhar confiança, porque às vezes eles vão te criticar, às vezes eles vão ficar desconfiados, é mais um que vai chegar aqui para coletar informações, é mais um que vem pesquisar aqui, é mais um, sempre é mais um, né? E a gente tem que evitar ser mais um, né? A gente tem que ganhar confiança para mostrar, de fato, que vocês são diferentes, né? Que você quer fazer uma atuação diferente. E buscar sempre, né, formas conjuntas de resolver os problemas, né? Como eu falei, você nunca vai resolver nada sozinho. Sempre interessante você ter essa participação das pessoas para resolver os problemas em conjunto. Tá? Então, isso é extremamente importante, vocês atuarem nessas possibilidades aqui, que vocês vão ter êxito, né? Assim, se vocês, de fato, conseguirem colocar em prática isso que a gente está falando aqui, né, vocês vão começar pelo caminho certo. Beleza, galera? Alguma dúvida? Algum questionamento? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas?
Então, galerinha, rapidinho eu vou fazer um quiz aqui com vocês, tá? Um quiz dos conceitos básicos, rapidinho. Beleza? Um resumo, quiz. Eu quero que vocês respondam ou falando ou no chat, mas é bom que vocês falem, né, gente? Abram aí os microfones, abram as câmeras de vocês, tá? Participem, tá? Então, galerinha, quais foram os conceitos básicos que a gente estudou ao longo dessa unidade? Primeira pergunta do quiz. Desenvolvimento sustentável. Isso, desenvolvimento sustentável. Faltam 4. Desenvolvimento local. Desenvolvimento local, 2. Comunidade ou região, né? Faltam 3. Sustentabilidade espacial. Essa daí eu gostaria que o senhor, se tivesse jeito, dar uma pincelada para mim. Sustentabilidade socioespacial. Eu acho que inclui a extensão universitária e extensão pesqueira. Isso, esses foram 5 conceitos, né? E aí, Angélica, esse conceito de sustentabilidade socioespacial, né, geográfica, ela traz para a gente a necessidade da participação dos pescadores, né, dos aquicultores, nesse trabalho de conservação dos territórios onde eles atuam, né? Então, sustentabilidade espacial seria no sentido de provocar uma melhoria no território onde eles vivem, promovendo a participação deles. Porque a extensão, ela precisa do envolvimento participativo dessas pessoas. É o que a gente falou, né? Na hora que foi definir, e aí agora eu falei assim, não, eu vou pedir o professor, porque às vezes a gente sabe o que está dizendo, mas algumas coisas a gente fica assim, só porque usa uma palavrinha diferente. Isso aí. Tá? E aí, outra pergunta do quiz, né? Qual o conceito de desenvolvimento sustentável? Quais são as 3 pegadas principais dos conceitos de desenvolvimento sustentável? Esse a Cássia não pode responder, hein, Cássia? Cássia saiu de novo. Mas quais seriam os 3 pilares básicos do conceito de desenvolvimento sustentável? Isso, Felipe. A parte ambiental. O que mais? Social. E a outra? Tá quase. Qual? Quem ajuda aí, o Felipe? Ambiental, social, a ecológica e a ambiental. Isso, econômica. Porque a ecológica, Beatriz, ela está associada junto com a ambiental. Então, para o desenvolvimento sustentável, a gente tem que garantir com que haja, né, preservação e conservação do meio ambiente, promovendo, né, essa participação da sociedade e havendo essa questão do desenvolvimento de emprego e renda, nessa questão econômica. Então, a gente sempre tem que pensar nas ações trabalhando a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. A extensão, ela deve sempre pautar essas três dimensões, principalmente nas ações realizadas, a parte ambiental, social e econômica, porque elas não se separam, né? Elas estão unidas aqui, tá? E quais são as diretrizes da extensão, gente? Quem lembra? Quais são as diretrizes para a extensão? Essa é mais difícil. A gente viu isso no começo da aula. Tem algumas diretrizes, são 5 diretrizes. E aí, Mariana, Angélica, Beatriz, lembram? É o ensino, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A indissociabilidade. O que significa isso, Angélica? Indissociabilidade. Entre o ensino, pesquisa e extensão, que os 3 têm que andar junto, né? Não? Isso, os 3 andam juntos, eles não se separam. Sim. Beleza, qual seria o outro? Interação dialógica
Outro, bacana. Interação dialógica é a troca de conhecimentos, é a troca de saberes. Isso aí. Próximo. Indissociabilidade, pesquisa, ensino e extensão, interação dialógica. Já foram 2. Tem mais 3. A gente falou em alguns deles hoje também. O que é educativo? Educativo o quê? Interrogação. É a formação do estudante, na formação do estudante, a educação. Isso. Impacto. Aí sim, impacto na transformação, impacto na formação do estudante, é um. Isso. Qual outro? Que as ações de extensão ela tem que ter o protagonismo dos estudantes. É fundamental com que haja a participação estudantil para que vocês aprendam e consigam compreender a importância do trabalho junto com a comunidade. Isso aí, outra transformação social, e falta um, que é um bem que a gente falou. É interprofissional? Isso, interprofissional e o que mais? Interdisciplinaridade, o negócio Isso, assim. interprofissionalidade, né? E interdisciplinaridade, né, Jéssica? Isso. Travou a língua. Trava a língua, né? Fala bem rápido. Interprofissionalidade e interdisciplinaridade. Vai. Vai, Jéssica, bem rápido. Interdisciplinariedade e interprofissionalidade. Aê, isso aí. Então, galera, essas são as diretrizes de extensão. Ou seja, galera, sempre isso deve acontecer. Geralmente, vocês têm que colocar essas diretrizes sempre nos projetos que vocês vão trabalhar. Quando vocês colocam isso em prática, vocês vão ver que as coisas fluem de uma forma mais eficiente. Tá? E qual é o conceito de extensão pesqueira? Que eu falei para vocês, ó, extensão pesqueira é isso. O que eu falei? Lembrem-se. É um serviço de educação e desenvolvimento local, sendo um instrumento de conhecimento de transformação social, elevando a qualidade de vida de uma comunidade ou região. Isso. Em vez de colocar o processo, eu refiz e coloquei, é um serviço. Isso, é o serviço, isso aí. Extensão pesqueira é um serviço, né, de mobilização, de organização, de capacitação, que é justamente para promover essas melhorias da qualidade de vida das populações, promover a alternativa de renda, desenvolvimento sustentável e tudo mais. Então, é esse conceito que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês, para vocês, a gente avançar na disciplina, vocês sempre vão precisar desse conceito na cabeça, porque vocês vão precisar disso quando começarem a trabalhar as atividades práticas, tá? E quais são as abordagens aqui da análise sistêmica, quais são as dimensões que a gente falou, que são importantes vocês levantarem informações na comunidade. Quais são as dimensões? Sociais, ambientais, econômicas, manejo e tecnológico. Isso. Sociais, ambientais, tecnológicas, de manejo tecnológico. E econômica, né? Essas são as dimensões que vocês precisam. Assim, quando chega na comunidade, no público-alvo, vocês têm que começar a tentar perceber quais são as características de cada dimensão dessa. Quais são as particularidades, porque isso está tudo integrado e uma coisa vai depender da outra. Tá? Por isso que é importante vocês conseguirem levantar de forma participativa as informações de cada dimensão dessa. Beleza? Então, galera, show de bola. Acho que tem um aqui, né? Tem o último aqui. Tem o último aqui, ó. Quais são as características de atuação? Como é que vocês podem trabalhar as ações de extensão junto com a comunidade, gente? É a última, tá? Vocês junto com a comunidade, como é que vocês podem atuar junto com as comunidades? A partir de quê? Promovendo o empoderamento da comunidade.
Isso, empoderamento é um. Quais são as outras? As formas que vocês têm para atuar junto com a comunidade? Ai. Visitando, acompanhando o projeto. Visitando, acompanhando. Isso. As ações, justamente, a atuação, isso, oficinas, organização, seminários, reuniões, palestras, cursos, entrevistas, né, questionários, o acompanhamento diário, por exemplo, de desembarque. Tá? Então, tudo isso são possibilidades de atuação que vocês vão poder desenvolver junto com esse público-alvo. Beleza, galera? Alguma dúvida, algum comentário para a gente encerrar a aula de hoje? Não. Só a próxima nós vamos estudar o próximo texto para a gente conversar mais. Isso. Eu vou passar para vocês, eu vou tentar postar essa semana os conteúdos da unidade 2, que a gente vai trabalhar por unidade, tá, gente? Não sei se vocês perceberam, mas lá no Ave eu vou colocar os assuntos da unidade 1, os assuntos da unidade 2, para não ficar muito longo, né, assim, a sala, né? Sim. Então, eu vou blocar. Oi, Angélica, pode falar. No caso, professor, igual eu sei que já está mais de uma semana, o que eu li foi as primeiras, mas por causa das outras matérias, às vezes a gente fica intercalando, né? Uhum. Mas se eu colocar mais cedo, às vezes, assim, final de semana, a gente coloca, a gente estuda e eu gosto de colocar no caderno, tudo que está, assim, dentro do conteúdo, eu gosto de ter no caderno. Tá. Entendeu? É por isso que é igual o último que eu deveria ter lido com mais atenção, né? O último artigo. Eu não li e também não tinha como nem conversar, porque eu não tenho nada anotado dele. Eu gosto de anotar para não... Se eu vacilar, eu não souber... Está anotado. É isso aí. Está anotado e, assim, aí eu procuro corrigir o que eu errei. E isso é importante porque, assim, quando você lê, estuda e anota, né, você reforça o aprendizado na cabeça. Então, é muito... Sim. Você consegue potencializar o aprendizado dessa forma, tá? Tá bom. Obrigada. Eu vou tentar hoje ou amanhã postar os assuntos da unidade 2, mas eu peço que vocês leiam da unidade 1 ainda, né? Porque vocês não leram. O manual de extensão está lá. Então, não deixa de passar para a unidade 2 sem fazer a leitura dos materiais e participar do fórum da unidade 1, tá? Vamos partes por partes, para também não ficar atropelando e ficar ruim. E qualquer dúvida, entre em contato, me manda mensagem, me liga, faz sinal de fumaça, que a gente dá um jeito, tá? Beleza, galera? Um abraço, obrigado. E até a semana que vem, até a nossa próxima aula. Obrigada, tchau. No mesmo dia, no mesmo horário. Tchau, Angélica. Tchau, Mariana, Beatriz, Felipe. Valeu.